boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez em nossa trilha de webinar, hoje com um tema muito relevante nos momentos atuais, que é a inteligência artificial. Tema esse que tem se tornado bem quente por conta do ChatGPT, tem trazido diversas mudanças e insights para a gente, e também o Copilot da Microsoft está fervendo todo mundo querendo o Copilot, que vai trazer muitos benefícios para o nosso dia a dia, principalmente para as empresas. Vou falar um pouco aqui agora sobre a HSBS. A HSBS é uma empresa com mais de 26 anos de experiência no mercado corporativo, privado e público. Nós temos soluções fim a fim para as empresas. Nosso forte hoje é computação em nuvem. Então, esse fim a fim faz com que a gente consiga ter uma visão global do cliente e possa ajudá-lo de ponta a ponta. Recentemente, nós nos certificamos na ISO 27001 e ISO 27701. Foi um passo muito importante para a empresa. Isso fez com que a gente cada vez mais fosse reconhecida e vista como um braço forte no mundo corporativo. Nossa equipe ela é composta de vários profissionais, são mais de 100 certificações. Nosso forte é e sempre foi a Microsoft. São mais de 24 clientes espalhados pelo Brasil, Estados Unidos e China. Então, temos clientes fora, ou seja, se sua empresa ela precisa de uma equipe capacitada para atuar em mercados fora do Brasil, pode contar com a HSBS. Uma expertise muito grande em computação em nuvem, é algo que agora eu vou passar um pouco sobre o nosso portfólio. Então, a HSBS ela tem 3 pilares: computação em nuvem, segurança da informação e atendimento e monitoramento. Hoje, o nosso pilar mais forte é a computação em nuvem e a segurança da informação. Na segurança da informação, a gente consegue trazer soluções, como eu disse, ponta a ponta de segurança para o nosso cliente. E hoje, falando de computação em nuvem, a gente tem soluções de data center voltado para o Azure e de produtividade com soluções voltadas para a suíte do Microsoft 365. Hoje, nas soluções de Azure, vamos focar mais em inteligência artificial. Por que eu digo Azure? Porque o Azure é a plataforma em que hospeda essas soluções. Soluções que vocês não têm tanta visão ou conhecimento, mas que encaixam perfeitamente no negócio de vocês hoje. E é por isso que hoje a gente trouxe um super parceiro nosso, a Microsoft, para ajudar a gente a entender um pouco mais onde encaixar a inteligência artificial nos nossos negócios e no nosso dia a dia. Então, eu passo agora a palavra para João, especialista Microsoft em inteligência artificial. Ele vai tomar a palavra e vai nos abrilhantar com a apresentação dele. Segue aí, João. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Hugo, aí, pela essa introdução. Não sou nem metade aí do que você falou. Acho que. Não sei se vocês já estão conseguindo ver minha tela. Eu estou com uma tela só hoje aqui. E aí vocês vão me avisando. Aí vocês estão conseguindo ver, pessoal? Acho que o Hugo aí, você conseguiu só me dar um ok aí Sim. para mim. Ah, fechou então, pessoal. Bom. Vamos lá, pessoal. Então a ideia assim inicialmente foi a gente conversou com o pessoal da HSBS, assim,
para falar um pouquinho dos serviços de inteligência da Microsoft e inteligência artificial, tá? Então, assim, a Microsoft ela é famosa assim por ter várias dessas das nuvens Microsoft, né? Então tem Power Platform, tem Azure e basicamente assim todos os serviços Microsoft atualmente eles estão recebendo produtos de inteligência artificial e cada um desses produtos ele está relacionado a uma área de atuação. Então, a ideia aqui é a gente tentar centralizar um pouco, explicar um pouco o que é inteligência artificial, qual contexto ela pode ser utilizada e aí a gente falar produtos específicos e como elas estão alocadas em várias formas, tá? Então, eu sempre gosto de trazer um pouco desse contexto, assim, porque basicamente, assim, dentro da parte de inteligência artificial, a gente tem dois tipos que a gente fala. A gente tem para usuários de negócio, então são modelos de inteligência artificial que já estão nos nossos produtos. Então, assim, qual que é a grande vantagem desse modelo? É que a utilização é muito fácil. Então, aí a gente fala de Copilot, a gente fala de Copilot do Dynamics, enfim, vários outros produtos. E a gente tem vários serviços que são para desenvolvedores de software e cientistas de dados, e aí a gente consegue desenvolver modelos específicos e adaptados para uma necessidade específica. Então, vamos embora, que acho que é mais a gente começar falando um pouquinho de história, tá? E aí, assim, eu sou um pouco estranho, eu confesso, pessoal, mas eu sou muito fã do Bill Gates, assim, eu assisto assim, basicamente todas as entrevistas dele que ele tá falando, assim, e, e ele é um cara, assim, que ele tá muito aficionado, assim, ele tá realmente muito animado com a possibilidade de inteligência artificial, assim, curiosidade, o Bill Gates, ele escreveu um artigo também essa semana falando do Brasil, então depois dei uma olhada, que foi bem bacana, assim, mas o Bill Gates ele tem um podcast que ele chama Unconfuse Me with Bill Gates, assim, que basicamente ele recebe profissionais assim dos mais qualificados em segmentos na área. E recentemente ele recebeu uma professora, acho que se eu não me engano era do MIT, assim, uma mulher super bem qualificada, assim. Ela tem um nome bem complexo, tá? Mas para falar de inteligência artificial, assim, o que que a gente está num elemento legal, assim, a gente está numa parte assim que principalmente agora falando de chat GPT e modelos, eu não vou falar só de modelos de linguagem, que a gente tem um debate que está sendo acontecendo, que é o seguinte: olha, a gente vai trabalhar com modelos grandes que conseguem fazer tudo, ou a gente vai trabalhar com modelos específicos e menores voltadas para atividades menores. Então, basicamente, como você consegue construir um chatbot voltado para sua empresa com os seus dados. Então, isso é algo que eu vou bater muito na tecla hoje na apresentação, é o query your own data, né, que é busque os seus próprios dados. Então, a ideia é eu mostrar algumas coisas legais aqui para a gente brincar um pouco e aí também falar um pouquinho do Bill Gates. E, aí, assim, algo bem legal, assim, eu gosto bastante da história da computação, então, pô, Steve Jobs, o Bill Gates lá, o Larry Page do Google, assim, pra gente surgir, falar, enfim, como as empresas surgiram. E é legal que o Steve Jobs, assim, ele tinha uma frase bem interessante também para quem gosta de história da computação, que ele fala o seguinte: olha, os computadores eles são bicicletas para a mente, né? E aí o CEO da Microsoft agora ele teve uma frase bem legal, assim, que ele fez uma referência também a essa frase, que ele falou o seguinte: olha, a inteligência artificial são os motores a vapores, né, da mente. Então, a ideia assim é como que a gente consegue maximizar esses processos produtivos, né, esses processos de trabalho que a gente precisa fazer, e aí a gente conseguir aumentar a nossa produtividade para ser mais efetivo no dia a dia, tá? E aí, vamos definir o que é inteligência artificial, quais são as áreas de atuação aí para a gente conseguir trabalhar um pouco, tá? E aí eu já começo trazendo a primeira coisa chata, é que basicamente a inteligência artificial hoje ela não tem uma definição, né? E aí, assim, isso até é uma discussão bem legal, assim, que a gente tem na academia, enfim, que é basicamente inteligência artificial. É muito difícil definir o que é inteligência, né? Inteligência, não existe um consenso entre as pessoas, ainda mais o que é inteligência artificial, né? Então, tem, tem um dos maiores pesquisadores brasileiros, né, que é o Nicoleles, assim, ele é um cara, um neurocientista assim, que assim é para ganhar o Nobel, ele é um dos grandes críticos, né? Ele fala que não é nem inteligência e nem artificial, né? Então ele fala que são algoritmos probabilísticos, né? Que você consegue, enfim, tem toda uma jogada de nome em cima de inteligência artificial, enfim, que deu muito certo, mas basicamente tudo é probabilidade, como a gente consegue utilizar é, esses conceitos, tá?
E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, pessoal, isso é algo que vocês vão observar bastante, assim, a gente tem dois tipos de inteligência artificial que a gente fala bastante, tá? A gente fala que tem as General AIs e a gente tem as Narrow AIs, assim. O que que seria uma General AI? Assim, uma General AI seria basicamente, assim, para quem viu aquele filme do Steven Spielberg, para quem viu Exterminador do Futuro, seria aquelas inteligências artificiais que conseguem fazer tudo e que conseguem atuar é, realizando todas as atividades que um humano conseguiria fazer, que ela é especialista em várias atividades, então ela poderia, por exemplo, dirigir, ela poderia falar, basicamente assim, como se fosse um ser humano. E a gente tem e aí, assim, até já falando também, a gente tá. Existem vários debates também, mas a priori a gente está muito longe de chegar ainda nesse processo. E o que a gente está avançando muito são nas Narrow AIs, né? Que são inteligências artificiais específicas é, voltadas para fazer uma atividade específica de negócio, enfim, que a gente precisa resolver no dia a dia. E eu trouxe, enfim, algumas interessantes, né, que tem alguns casos legais que a própria Microsoft já está desenvolvendo. A Microsoft, assim, ela tem uma parceria muito legal com a OpenAI, com vários serviços específicos. Como eu mencionei, assim, todos os modelos de inteligência artificial que a gente tem, eles estão sendo colocados nos nossos produtos e serviços, então é bem interessante isso como está acontecendo, tá? Então, eu mostrei naquele slide anterior um pouquinho falando sobre os modelos de inteligência artificial voltado para a parte de desenvolvedores, né? Então, os serviços do Azure Cognitive, assim, basicamente são os serviços que a gente vai falar de inteligência artificial nesse contexto. Então, a gente tem inteligências artificiais voltadas para a parte de visão, para a parte de fala, para a parte de decisão, para a parte de chatbots, para vários elementos legais, e é legal assim que quando a Microsoft ela constrói essa estrutura, ela basicamente importa essas estruturas para os softwares as a service, né, para os nossos SaaS, e aí você consegue utilizar é, eles no dia a dia. E aí, assim, trazendo uma parte de inteligência artificial muito legal, assim, que já é bem famosa, assim, que está sendo muito utilizada, está disponível no próprio Bing para vocês testar, que é o Dali, que é o Text to Image. Então, basicamente, qual que é a ideia, assim? Então, para quem acho que chegou a ver, teve essa imagem bem famosa do Papa, assim, foi bem polêmica, assim, ele até abriu uma discussão recentemente sobre regulamentação de inteligência artificial, né? Porque, pô, não é comum, assim, a gente ver o Papa, por exemplo, vestido num, num outfit moderno, né, que a gente acaba brincando. Mas a ideia é como que a gente consegue transformar texto e linguagem natural em imagem, né? Então, isso, assim, é um passo muito interessante, como a gente consegue trabalhar e desenvolver e ser mais efetivo, né, no processos de criação, por exemplo, né? É legal, assim, que eu gerei algumas imagens aqui pra gente, e, assim, as imagens que são geradas, elas são bem realistas, né? Então, estão em HD, a gente pode ver, por exemplo, aqui esse macaco astronauta, que ele está muito bem definido, a retina dele é interessante. É legal que a inteligência artificial, ela consegue fazer imagens abstratas também, né? Então, aqui eu pedi para ela desenhar uma galáxia abstrata, eu desenhei o Rio de Janeiro, por exemplo, no formato cubista, São Paulo como se fosse feito pelo Van Gogh, né, em uma noite estrelada. Então, é muito legal, assim, como a gente consegue definir esses conceitos artísticos e ir trabalhando, né? E outro caso, assim, muito legal que a gente tem é o que a gente fala que é o outpainting, né? Que é basicamente assim, você consegue dar uma imagem e você consegue expandir essa imagem e a inteligência artificial usa a base dela de conhecimento para gerar coisas que poderiam estar numa cena. Então, é também, assim, algo muito legal e que dá para a gente fazer muita coisa, assim, novamente, assim, processos de criação de conteúdo, etc. Eu não tenho um exemplo aqui, mas eu queria falar assim que assim, João, você está falando aqui de uma funcionalidade, pô, já conheci o Dali, o Outpainting, o que tem de novo aqui, né? O que você está trazendo de interessante? Eu trago de interessante, acho que a gente poder falar um pouquinho da parte de
esse conteúdo ele ser aplicações dele, né? Então, imagina, por exemplo, a gente está vendo empresas de petróleo, empresas que precisam fazer busca de minério, por exemplo, principalmente até no próprio Brasil. Eu participei de um evento com uma grande empresa de mineração, e teve um evento também bem famoso no Brasil que foi Mining Innovation, alguma coisa assim, que é a inovação do setor de mineração. E um cara da Microsoft também, assim, um cara brilhante chamado Rafael, ele trouxe um exemplo, por exemplo, que você consegue usar esse tipo de funcionalidade para, por exemplo, ajudar na prospecção de recursos naturais, né? Então imagina, por exemplo, você tem um mapa sísmico, você consegue dar um mapa sísmico e a própria imagem e essa geração ela vai expandir esse mapa sísmico mostrando prováveis locais de atuação e de exploração de petróleo ou mineral. Então, claro, você não vai ter uma certeza muito grande, mas é um bom gerador de recursos para você talvez ter essa expansão e essa ideia de como você consegue ser mais efetivo nesse processo. Tá? E aqui tem a imagem, né, que é o Girl Appeal expandido, que fica bem legal pela inteligência artificial. Tá? Eu sempre trago assim esse slide assim porque eu realmente fico muito impressionado assim o quão eficiente é uma inteligência artificial de geração de imagens, né? Se a gente parar para pensar, imagens assim, principalmente em representação no computador, elas são matrizes, né? Aquelas matrizes lá que a gente aprendia na escola, são matrizes que são sobrepostas, né? Então você tem uma matriz, você vai colocar uma em cima da outra, geralmente uma vermelha, verde e azul, e aí você consegue gerar uma imagem. Então, é bem impressionante, assim, você parar para pensar que, pô, a inteligência artificial, ela tá entendendo o texto de humano, né, e ela vai gerar uma matriz, que é uma imagem, de um conteúdo específico, né, então é algo muito impressionante que a gente trabalha nesse sentido, tá? E, pô, e aí, eu falei um pouquinho de imagem, assim, eu queria trazer também o que vai provavelmente acontecer no futuro, né? E algo que a própria Microsoft ela já está investindo bastante, assim, no processos de pesquisa, que é a parte de texto para vídeo, né? Então, pô, eu sempre quis ser diretor de cinema, trabalhar com cinema, eu gosto muito de cinema, assim, sempre trago várias referências legais, assim, do que eu estou pesquisando, trabalhando, vejo muito filme. Só que, pô, trabalhar com cinema é algo muito difícil, você tem que ter recursos, é algo, enfim, é algo alocado, né, para uma parcela da sociedade que tem acesso àquilo. E, pô, imagina que legal você ter uma inteligência artificial, por exemplo, que você vai conseguindo construir e dando prompts, né, de entrada, textos, e você consegue gerar desenhos animados. Então, a Microsoft, ela tem esse exemplo aqui muito bacana, né, que a gente consegue gerar, é, que é dos Flintstones, né? Então você consegue falar o seguinte: olha, vamos fazer um cartoon sobre os Flintstones, mostra um relógio cuco na parede, a Vilma diz algo, o Fred ele caminha pela saída da casa. Essa é uma inteligência artificial que ela está em desenvolvimento ainda, tá? Então, como eu falei assim, eu sempre gosto de trazer coisas legais assim para vocês aprenderem. É legal assim que a gente consegue ver que ela não está 100%, tá vendo? Os olhos ainda a gente consegue ver algumas coisas, separa bem na mão assim, ela não é perfeita. O fundo ele é muito simples, mas assim, a tendência é que esses processos melhorem muito e consiga caminhar. Então, o resultado já é muito interessante de o que a gente está conseguindo fazer com isso, tá? Claro, aqui ela não tá com som porque não é a parte de som, tá? A parte de som a gente poderia fazer por cima. Mas é legal a gente ver, por exemplo, uma projeção de futuro, né? Como que a gente eventualmente vai conseguir criar roteiros e de criação interessante aqui para a gente, tá? Aqui eu trago uma brincadeira também. A Microsoft, ela, em setembro, ela publicou um paper introduzindo uma inteligência artificial chamada Cosmos 2 também. E basicamente, assim, essa inteligência, ela é uma inteligência artificial para você fazer reconhecimento do mundo externo. Então, aqui é o caminho um pouco contrário, né? Então, você vai basicamente enviar uma imagem, por exemplo, uma imagem aqui de um boneco de neve, e aí ele vai gerar uma descrição do que está acontecendo. Então, assim, é algo bem recente também, tá? Que ela foi lançada em julho de 2023, e você consegue entender, assim, como a inteligência artificial vai conseguir reconhecer o mundo. Então, a gente tem o caminho de você fazer texto e gerar uma imagem, e o caminho de você mandar uma imagem
e reconhecer texto, tá? Ele tem um ambiente online de demonstração, depois eu posso compartilhar com vocês, é legal, enfim, pegar esse link para vocês testarem. Mas eu decidi fazer um teste comigo mesmo, assim, então sou bem São Paulino, o pessoal gosta muito de São Paulo. É, é, e aí, basicamente, assim, eu submeti uma foto minha dentro do estádio de São Paulo e aí eu queria ver a descrição para ele ver se ele entendia o que está acontecendo. E aí ele traz várias informações legais, né? Então, falando o seguinte, olha, é uma imagem de mostra uma torcida grande dentro do estádio, um garoto jovem, ele tá no meio da multidão, ele tá sorrindo e tá fazendo um sinal de paz com a mão, né? Na verdade, eu não tô fazendo um sinal. Opa, aqui eu apertei o botão errado. Eu não tô fazendo um sinal de paz com a mão, né? Mas ele errou aqui. Mas é muito legal, assim, você consegue entender muito bem como ele está trabalhando nesse contexto e ele está reconhecendo esses padrões, né? Então, pô, é algo bem interessante, assim, que a gente pensa para ver como que a inteligência artificial está avançando nesse sentido, tá? Eu fiz essa imagem aqui também, e aí é só para fazer uma brincadeira, que é para um cenário também que provavelmente muito vai acontecer, né? Que a gente conseguir usar modelos e esses modelos irem se alimentando e retroalimentando, né? Então, basicamente, eu peguei aquela inteligência artificial no começo, eu pedi para ela gerar uma versão do MASP aqui em São Paulo futurística, então é um MASP tunado aqui, como se fosse de Blade Runner, e aí ele gerou uma descrição sobre essa imagem. Então, ele conseguiu identificar que é um edifício moderno, com um design único. Esse edifício ele tá situado dentro de uma cidade, tem vários elementos de luz e carros em movimento. Então é bem legal, assim, ele é bem preciso em como ele vai conseguir usar esses serviços, né? Claro, aqui eu estou mostrando esses serviços de visão dentro de um contexto de uma brincadeira, né? Mas a gente pode usar essas imagens para entender contextos e aplicações, por exemplo, em processos produtíveis, para fazer monitoramento de eventos. Então tem muita coisa legal que a gente consegue ir aplicando já serviços Microsoft para a gente conseguir resolver problemas do dia a dia, tá? E aí, acho que a gente vai falar aí da coisa que mais vem chamando a atenção de todo mundo, né? Que são os modelos de linguagem, né? Então, pô, tá todo mundo achando bem legal como que funciona os modelos de linguagem da Microsoft, como que a gente consegue trabalhar. Então, basicamente, assim, o modelo, acho que não precisa explicar muito, mas a gente sempre funciona, por exemplo, com prompts, né? Então, você vai definir prompts e aí você vai obter respostas, né? E aí pergunta e resposta objetivamente, tá? O que é legal a gente mencionar também, esses prompts e os chatbots, eles estão numa fase que a gente está falando que você consegue customizar. E aí a grande ideia que a gente pode fazer é o seguinte, como que a gente consegue gerar um chatbot específico para a sua empresa, com o conteúdo da sua empresa e com conhecimento da sua empresa? Então a gente vem atendendo, por exemplo, várias escolas e universidades. E eles falam o seguinte, olha, João, eu queria treinar um chatbot como se ele fosse um professor de química, e aí a gente conseguir fazer essas pesquisas. Então, quando a gente junta os modelos de inteligência da OpenAI com o serviço de nuvem da Microsoft, é uma sinergia que vem sendo feita há algum tempo, é possível ser feito isso, tá? Só vamos, antes de eu mostrar alguns ambientes de demonstração, acho que é interessante só a gente fazer uma definição, né, do que é um modelo de linguagem, tá? Então, o modelo de linguagem, e aí, assim, se tiver alguém técnico na área, vai ficar meio bravo comigo, mas, assim, em maneiras simplificadas, ele ele funciona como se fosse assim um autocomplete muito inteligente do seu celular. Então, quando você lá está escrevendo no WhatsApp, ou enfim, no Facebook, enfim, usando o chatzinho, você sempre vai ter sugestões de palavras que vão estar linkadas, né? O chat GPT ele funciona muito parecido dessa forma, né? Ou outros modelos de linguagem, como o Llama 2, por exemplo, do Facebook. Você vai colocando palavrazinhas e ele vai tentar prever qual que é a próxima palavra baseado nos seus prompts anteriores, né? Assim, é legal assim que eu sempre trago assim esse exemplo para a gente falar da evolução que foi a gente mudar do ChatGPT 2 aqui, que ele não era utilizável para o ChatGPT 3, tá? Então a gente tem mais de 175 bilhões de parâmetros. Curiosidade, o ChatGPT 3 também não era utilizável, assim, ele não era tão legal, só ficou
funcional a partir do 3.5, e aí a partir do 4 a gente teve essa evolução muito grande. Mas é muito para a gente ver esse processo exponencial de desenvolvimento que a gente está tendo e de conteúdo, tá? Então eu trouxe assim, aqui a gente tem aquela imagem que era o 3, o 3 está aqui, né? A gente avançou agora para o 3.5, então a gente consegue ver o tamanho da evolução. A gente tem o modelo 4 também, para ver como foi uma evolução maior, né? E a gente trouxe alguns outros exemplos, então a base de conhecimento, por exemplo, do Dali, o Llama 2, ele é um chatbot também, ele já está disponível dentro do Azure, ele tem um modelo de licenciamento diferente, ele é um modelo open source, dá para a gente fazer muita coisa legal, então já está disponível. Então são vários serviços que a gente tem disponível que você consegue ir utilizando no dia a dia, tá? E aí, é basicamente assim para a gente fazer, só exemplificar um pouco o que eu falei, né? Então a gente trabalha no que a gente fala que é um vetor, né? Então você vai ter basicamente um vetor, você vai ter palavras dentro desse vetor e dados dentro desse vetor. Esses elementos eles vão receber números e esses números são de probabilidades quanto que um vai estar associado. Então sempre quando você fala, por exemplo, com base na minha base de treinamento que oi, meu nome a probabilidade de ser João é 65%, sei lá, você chuta um número aqui, e aí ele vai devolver esse número que você consegue ir utilizando no seu dia a dia. Tá? Aqui, enfim, são mais alguns dados também. Acho que a ideia não é ficar sendo uma reunião técnica aqui para a gente ficar debatendo nuances de modelos, como ele funciona, como eles são treinados, mas é só para a gente ter também essa visão do tamanho de parâmetros, né? O modelo 4 aí, ele foi treinado com bastante parâmetros, tá? Aqui também eu trouxe alguns dados e aí, pô, é muito legal, assim, como os modelos eles estão se saindo em provas e testes de humanos. Então a gente trouxe, por exemplo, alguns dos principais modelos, né? E quais são as notas que eles estão, por exemplo, tirando no SAT, que é uma prova dos Estados Unidos de matemática e inglês, provas de biologia, e ele faz uma comparação entre o 4 e o 3.5. Então a gente vê que o 4 ele tem uma evolução muito grande no modelo do 3.5, tá? Uma coisa que é legal falar, e aí acho que foi numa entrevista que eu ouvi, acho que o próprio Bill Gates mencionou assim que por conta da estrutura, né, que assim são modelos que eles vão prever, por exemplo, o que é o resultado anterior e como a gente prevê para o próximo, essa estrutura de pensamento ela limita certos aspectos de resolução de problemas. Então, aqui no SAT ele teve uma nota relevante, assim, mas geralmente em matemática o modelo ele não é tão eficiente, tá? Os modelos, porque o pensamento matemático ele é muito abstrato. Então, existe todo um debate na comunidade acadêmica falando se, nossa, será que a gente vai ter modelos que conseguem performar bem em questões matemáticas ou senão a gente vai ter que usar outra lógica de inteligência artificial para tentar resolver problemas de matemática, tá? Então, ainda assim, para partes matemáticas, não é mais preciso, tá? Não é tão preciso. Mas o que é legal é que geralmente o que ele acaba fazendo, assim, ele não é muito bom para fazer matemática, mas se você descrever o seu problema matemático como um código, ele consegue fazer bem. Então tem nuances que são interessantes para a gente conseguir fazer, tá? Bom, qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia com vocês é realmente assim, eu quero muito bater nessa tecla de vamos criar o seu chatbot específico para a empresa de vocês e como vocês conseguem fazer isso. E aí eu fiz uma demo aqui para gente. Então a gente geralmente vai ter essa estrutura aqui quando a gente estiver trabalhando com os modelos de inteligência artificial dentro da sua empresa. Então você provavelmente assim sempre vai ter um appzinho, né, que vai ser uma interface gráfica. Você vai ter um orquestrador. Você vai ter um serviço da Microsoft que a gente fala que é o Azure Cognitive Search. O Cognitive Search, ele é basicamente um serviço que ele vai fazer a orquestração da busca de conhecimento, tá? Dos seus conteúdos. Ele sempre está muito linkado a processos de indexação de conteúdo, né? Então, por exemplo, o Bing. Então, é como se tivesse um motor de busca dentro dessa aplicação. E você tem também os motores de razoabilidade assim, para tentar entender o que está
o que está acontecendo, tá? Então, aqui também, assim, é mais ou menos o mesmo desenho, né, que eu fiz, mas eu vou mostrar para vocês uma demo bem legal, assim, é bem simplesinha, mas é interessante para a gente conseguir entender esse conceito. Então, o que que eu fiz, assim, eu basicamente, assim, ó, como eu falei, assim, eu gosto muito de futebol, sou São Paulino aqui, torço pro São Paulo. Eu fiz o upload de uma base de todos os ganhadores do Brasileirão, acho que de 2002 ou 2003 até 2019. Isso está dentro de uma base de dados estruturados. Eu usei uma linguagem que é o LangChain, enfim, que é um motor, é uma linguagem open source para você trabalhar com os modelos de inteligência artificial. Eu usei a API do Azure OpenAI. E aí, qual que é a ideia? A ideia, pessoal, é que você consiga, tendo uma base, você consegue fazer perguntas para sua base. Então, pô, é um trabalho de um analista. E o ChatGPT, aqui eu não vou rodar, assim, eu já rodei anteriormente, ele demora um pouquinho, tá? Mas a ideia é que ele consiga fazer o trabalho de um analista, né? Então você consegue, por exemplo, ir perguntando, olha, quem foi o campeão em 2006, né? Quem foi o campeão brasileiro de 2006? E aí ele vai devolver essa resposta para a gente, né? Então, o seu chat GPT ele vai conseguir analisar os seus dados específicos da empresa. Então, imagina, por exemplo, você tem vários bancos de dados estruturados, vários elementos, a gente pode plugar um GPT lá dentro e você conseguir gerando insights, né? Então, qual que é o perfil do meu cliente, como meus clientes andam consumindo, você consegue fazer muita coisa interessante nesse caso. E aí, é algo que já está 100% disponível para a gente ser utilizado, tá? Então, aqui eu vou rodar de novo, tá? Eu não vou esperar, assim, mas é só para vocês verem que ele vai gerar essa resposta aqui. Claro, aqui tá numa interface tosca que eu que fiz, assim, foi um projetinho que eu fiz no sábado à noite até, mas vocês conseguem fazer, a gente consegue fazer uma interface muito mais bonita, deixar o ambiente mais legal. Ixi, aqui deu erro de execução, provavelmente ele encerrou a sessão, depois eu continuo. Mas a ideia é a gente ver, assim, como ele consegue ir avançando, tá? É legal, assim, que, por exemplo, ele consegue ir mostrando a cadeia de pensamento e ele vai basicamente mostrar essa query em SQL para devolver aqui para a gente, tá? Esse daqui, por exemplo, foi mais um esquema que eu rodei nesse mesmo elemento e aí ele conseguia trazer para a gente, tá? Então, eu fiz essa mesma pergunta para os times que mais perdeu, por exemplo, em um ano. Então, ele consegue retornar aqui. É legal que ele vai falando aqui. Aqui está um pouco pequeno, mas eu consigo falar. Ele montou a query em SQL, ele vai falar o seguinte para a gente: olha, o time que mais perdeu foi esse. Uma query inicial que ele montou não funcionou, ele montou outra. Então é muito interessante esse processo de como a gente consegue ir trabalhando com esses modelos de linguagem, tá? Enfim, e eu falei um pouquinho desses serviços que a gente tem, que são APIs, né, que estão dentro do Azure, e aí vamos falar só um pouco dos serviços que são mais fáceis de ser utilizado, porque são em produtos da Microsoft. Então, se você compra, por exemplo, um produto Microsoft, você consegue utilizar esses serviços, né? Um deles que a gente tem é o GitHub Copilot, tá? Então, para quem gosta de programar, assim, você consegue ir programando, conforme você vai escrevendo, ele vai gerando um autocomplete inteligente. Então, a gente está falando assim, algumas pesquisas da Microsoft mostraram que a gente teve um aumento de 40%, 50% de produtividade. Então, cara, é muito legal você ir programando e ver o seu código sendo escrito com o tempo. A Microsoft ela está trazendo também os serviços do 365 para o Copilot para dentro do 365. Então, por exemplo, você está fazendo uma reunião do Teams, você já conseguir gerar uma ata dessa reunião, você fazer perguntas, por exemplo, do que foi conversado dentro de uma reunião. Então, todos os serviços do Teams e do 365, a Microsoft está imputando os serviços do ChatGPT ali dentro. A gente sabe que questão de segurança é algo muito crítico dentro das empresas, então a Microsoft já lançou o Bing Chat Enterprise e a garantia é que seus dados eles estão protected, né? Então aqui você consegue ir pesquisando dentro do Bing e a Microsoft garante que seus dados são seguros e que, por exemplo, eles não vão ser expostos, né? Sempre quando tiver esse loginho aqui de protected, tá? Isso é importante. Então é algo muito legal assim também que você consegue ir trabalhando e principalmente consegue atender as suas demandas
de segurança, tá? Eu tenho um videozinho, assim, é um videozinho curto, mas é mostrando um pouco o Copilot dentro do contexto do Excel. Então você consegue, pô, ir usando o Excel e fazendo perguntas. Eu só não sei se eu compartilhei a minha tela com som, tá? Eu vou compartilhar novamente aqui com som para a gente conseguir ver esse exemplo do Excel, porque ele é bem bacana aqui para a gente, tá, pessoal? Opa! Cara, esse do Excel aqui, ele é bem inovador. Pô, assim, um exemplo bem simples, mas, cara, é um exemplo muito legal, assim, enfim, eu gosto só de terminar essa parte, assim, com dois elementos, então, algumas áreas que a gente já consegue implementar Está inteligência artificial. compartilhando, João? Opa, não foi o som? Ixi, Não. esqueci aqui, então eu vou compor o vídeo de novo aqui. Desculpa. Agora. Ah, tá. Vocês Obrigado. chegaram a ver o vídeo ou não? Não. Ah, eu pus o vídeo Não, aqui, não eu vi veio. sozinho, então. Copilot puts all the rich capabilities of Excel at your fingertips. Say you need to analyze this quarter sales results for the monthly business review. You start by asking Copilot to analyze the data and give you 3 key trends. Within seconds, you've got what you need, but you want to drill in. You ask Copilot a follow-up question about one of the trends. Copilot creates a new sheet, giving you a sandbox to play in and helping you get a better understanding of what's happening without modifying the data in the original sheet. You ask Copilot to visualize what contributed to the decline in sales growth this period. Copilot adds a little color to make the problem jump off the page. Now you want to dig a little deeper and ask a follow-up question with a what-if scenario. Copilot not only answers your question, it creates a simple model of the scenario and even asks you if you want to learn more about what it did with a step-by-step breakdown. Finally, you can ask it to create a graph of your projected model. Copilot has turned a sea of data into clear insights and actions. Bom, esse é o videozinho, assim, claro, é um vídeo simples, mas eu acho muito legal, assim, o Copilot dentro do Excel e como você consegue ir fazendo perguntas e ele vai gerando essas informações, tá? Bom, aqui eu gosto só de trazer assim algumas áreas que a gente já vem vendo a inteligência artificial sendo utilizadas. Então, na parte de marketing, vendas, a gente vê bastante, né? Tem os produtos do Dynamics que estão muito sendo utilizados nesse sentido. A parte de operação, então, como você consegue fazer chats de atendimento a clientes usando inteligência artificial. A parte jurídica também está muito interessante, né? Criar um modelo jurídico com os processos da sua empresa, com históricos, TI engenharia, principalmente a parte de codificação, então tem bastantes exemplos legais, tá? E aí, sempre reforçar, a Microsoft ela é uma política muito, muito importante também de segurança, inteligência artificial, melhores práticas, principalmente assim, como a gente consegue garantir que a gente não está treinando uns dados para eles serem enviesados, então isso é bem legal, assim, tem dados muito públicos e sites públicos de como a Microsoft bate muito nessa tecla de Responsible AI e quais são as melhores práticas de segurança, tá? Então, para quem ficar interessado também, a gente consegue compartilhar esse guia, tá? Bom, acho que da minha parte é isso, tá, pessoal? Depois vou compartilhar minhas redes sociais aí para quem quiser me adicionar, eventualmente se alguém tiver alguma dúvida. E
é basicamente isso, tá? Eu tenho alguns exemplos legais, assim, que só pra gente mostrar, né? Então, eu trouxe, assim, basicamente eu fiz aquela mesma coisa de você fazer perguntas para os seus dados usando o motor de GPT, só para mostrar que, assim, você consegue fazer também com com PDF. Então, imagina você tem vários artigos acadêmicos, você precisa fazer o TCC, aí você consegue submeter os arquivos e usar o ChatGPT para ir perguntando, enfim, outros serviços também. Então, aqui eu submeti um do Dynamics, por exemplo, você consegue ir fazendo perguntas, né? O Dynamics Sales. Eu já subi, por exemplo, o arquivo da Constituição. Então, é legal assim que você consegue trabalhar com dados estruturados, né? Por exemplo, um banco de dados SQL, além de trabalhar com dados não estruturados, tá? Opa, aqui eu precisaria, acho que eu preciso submeter aqui. Vamos submeter de novo. Opa. Tava um monte de coisa aberta aqui. A gente consegue submeter. Como ele demora um pouquinho, às vezes você precisa resubmeter. Enquanto carrega aqui, eu trouxe outros serviços também. Então, como eu mencionei, assim, a gente tem os serviços de visão, né? Então, a gente falou de reconhecimento, você consegue, por exemplo, definir uma linha aqui e contar quantas pessoas ultrapassam essa linha, fazer extração de OCR. Então, são serviços, assim, como eu falei, que são APIs que já estão prontas, que são basicamente como você consegue aplicar e utilizar no dia a dia, tá? Reconhecimento facial, a gente tem esses serviços também para funcionar, tá? Na pandemia foi muito usado, por exemplo, o serviço para ver se uma pessoa está com máscara ou não. Você consegue treinar para detecção de API, né? Se uma pessoa está usando uma API de segurança, sei lá. Vamos ver aqui ele foi aqui. A gente consegue fazer a pergunta. E aí, tá vendo? Ele conseguiu entender. Ele trouxe a citação que a gente gerou desse arquivo de PDF. Como eu falei, é um exemplo simples, mas é um exemplo bacana de inteligência artificial. Bom, pessoal, acho que da minha parte é isso. Eu queria saber se eventualmente vocês têm alguma pergunta, eu consigo ajudar vocês em alguma coisa. A gente trouxe vários exemplos e aí por isso que a gente está trabalhando com a HSBS, assim, como que a gente consegue criar projetos, né? E aí criar esses motores de GPT, enfim, para conseguir ajudar vocês, enfim, como que a gente consegue auxiliar vocês das melhores formas, tá? Bom, acho que tem algumas perguntas aqui. Tem aqui no chat. Claro. Ó, na aquisição de quais licenças estão incluídas as aplicações de IA? Como eu mencionei, assim, esse tem dois cenários específicos, né? Tem os cenários que você pode trabalhar dentro do Copilot, né? E aí existem licenciamentos específicos por produto, tá? Então, para Copilot do 365, você precisa ver especificamente como você está trabalhando e qual cenário melhor você está trabalhando. Mas, por exemplo, os serviços do Azure, esses de visão que eu mostrei, os motores do GPT que você consegue criar o chat GPT exclusivo da sua empresa, tem um licenciamento diferente, tá? E aí você consegue definir o que mais faz sentido para você ou não, tá? Acho que Tem um tem aqui de outra aqui. Amanda. Quais são os desafios associados à integração de serviço de IA baseados em nuvem em diferentes setores empresariais? Amanda, isso vai depender muito assim do projeto, né? Assim, o que a gente vê, assim, por exemplo, e aí eu falo como experiência própria, assim, falando enfim, com vários empresários, né, que geralmente eles querem implementar IA, mas eles não sabem aonde, né, eles não têm um projeto específico. Então, eu acho que, assim, é muito legal a gente definir um projeto específico, e aí, assim, trabalhando com a HSBS, por exemplo, a gente poderia marcar várias reuniões aí, se vocês quiserem, eu mesmo consigo, a gente consegue até ver, a gente conseguir atender vocês, fazer junto, a gente fala o seguinte, olha, a gente tem um problema, por exemplo, com atendimento ao cliente, qual que é a melhor IA para a gente fazer esse atendimento ao cliente? Então, definir um local específico, um segmento específico para a gente conseguir aplicar e aí a gente consegue fazer
esse cenário da melhor forma. Então, é muito mais aonde vocês querem trabalhar, segurança, enfim, é onde faz sentido. Acho que tem mais uma pergunta. Quais os recursos de segurança estão integrados na IA MS? Quais os recursos de segurança estão integrados na IA da Microsoft? Tá. Cara, eu não sei quem fez essa pergunta, tá sem o nome aqui. Mas basicamente, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não sou especialista em segurança, tá? Então eu não sei, assim, mas o que eu posso falar é assim que a Microsoft está batendo assim muito em colocar inteligência artificial em todos os produtos. E eu sei que tem produtos específicos de inteligência artificial voltado para a parte de segurança. Mas eu não confesso para vocês que eu não sou um profissional de segurança, então eu não tenho certeza quais são os serviços que já estão usando, tá? Provavelmente assim deve ser alguma parte de previsão de ataque, como você consegue prever cenários de utilização. Posso ajudar, João? Claro, ajuda aí, salva aí. Não sou de segurança também, mas como a gente trabalha com Azure, então tem alguns serviços que já usam bastante inteligência artificial, como por exemplo o Azure Sentinel, tá? Que é a solução, né, de análise de ataque da Microsoft. Ela é um CIEM, ou seja, ela fica ali monitorando, né, acompanhando incidentes de segurança e por trás ela utiliza soluções de inteligência artificial da Microsoft. Dentro do Copilot, o Azure, por exemplo, foi lançado agora o preview do Azure, em que o Copilot também vai vir agregado, então ele vai fazer esse trabalho de análise. Então a gente vai poder interagir com a plataforma através do Copilot e buscando, né, por exemplo, como é que está o índice de desligamento de máquina, índice de ataque em máquina, enfim, índice de consumo da plataforma. Então, o Copilot, por exemplo, no Azure foi lançado agora em preview. Então, trazendo um pouco aí disso daí. Acho que teve uma pergunta legal aqui, que ela veio anônima, né? Quais as linguagens devemos saber para montar o código? E, cara, a resposta basicamente depende, tá? Assim, você pode usar qualquer linguagem, assim, depende do que você quer fazer. Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com as APIs, né? Você pode fazer chamada de API via qualquer coisa, tá? Então, se tiver um JavaScript, você consegue fazer chamada API. JavaScript eu não tenho certeza, tá? Não sou especialista em JavaScript, acho que JavaScript não sei. Mas, por exemplo, se tiver um Java, você consegue fazer chamada API. Python, você consegue fazer chamada API, né? Acho que você precisa usar o Node, enfim, tô pensando. Mas, por exemplo, se você quiser trabalhar com modelos de linguagem, eu recomendo muito trabalhar, por exemplo, com LangChain e aí o LangChain em Python, assim, basicamente por quê? Porque o LangChain ele é um framework para trabalhar com esses modelos de linguagem. Então você consegue, por exemplo, padronizar algumas customizações e depois se você quiser mudar, por exemplo, eu falei assim, o Facebook ele lançou um serviço de inteligência que você consegue utilizar. Se você quiser plugar esse serviço, substituir, por exemplo, da OpenAI, sempre no Azure, é claro, você não precisa reescrever o seu código, né? Então é muito legal você usar esse framework. E aí você pode escalar assim, se você quiser montar um modelo do zero, eu recomendo também trabalhar com Python, tá? Então Python, assim, geralmente é a linguagem, mas se você quiser usar alguns serviços específicos dentro do Azure e aí fazer só chamada API, não tem uma linguagem específica, tá? Mais perguntas, pessoal? Acho que a gente teve 5 perguntas. Se não, a gente vai finalizar, hein? Então tem. Fale agora ou cale-se para sempre. Bom, acho que é isso, né, Hugo? Acho que Adriana? fechamos. Beleza. Sobre o você falou aí agora, né? Cálice para sempre, né? Aí eu coloco aí nesse caso, havendo alguma dúvida, e esse é o propósito, um dos propósitos maiores hoje aqui, é colocar a HSBS e a Microsoft à disposição
para vocês, clientes, que querem inovar, que querem acelerar seus negócios. Então, anos atrás, quando a nuvem foi lançada, um discurso que a HSBC levava para o mercado era que a empresa que não estivesse na nuvem ou pensando em ir para a nuvem, essa empresa estava ficando para trás em relação à sua concorrência, tá? Então, hoje, 5, 10 anos depois, o recado que a gente traz é: se você, empresa, não estiver pensando em inteligência artificial no seu negócio, você vai ficar para trás. Porque, da mesma forma que lá atrás a nuvem trouxe aceleração, inovação, produtividade, agora é a inteligência artificial que está dentro da nuvem, mas sendo aplicada mais granularmente nos negócios. Como o João falou, é um chat, é uma automação, é acelerar a produtividade de uma planilha de Excel que fazia de um jeito e faz de outro, é um software, é um BI. Então, não deixem essa pauta para depois. A inteligência artificial não veio para brincar, não é uma moda, é uma realidade. Então, contem com a gente. Esses aqui são os nossos contatos. Queria muito agradecer ao time da Microsoft, aqui em nome do João e do Rodrigo, também está aqui conosco. Muito obrigado aí pela colaboração. Mais uma vez, a gente conta sempre com a Microsoft, é um parceiro há 26 anos da HSBC. Então, desde que a HSBC nasceu, existe a Microsoft ao nosso lado. E nesse momento, continuamos com ela nesse desenvolvimento dos negócios dos clientes. Fechado. Muito obrigado, pessoal. Foi bem bacana e qualquer dúvida podem chamar. A gente vai ficar muito satisfeito em mostrar um projetinho com vocês. Enfim, a gente conseguir auxiliar vocês nesse sentido.